que tudo que o Senhor falar, meu Pai, que Ele possa nos transmitir. Ó, meu Pai amado, eu te peço, vem, meu Deus, e nos faz compreender a Tua palavra, Pai. Nos faça, ó Deus amado, compreender aquilo que o Senhor hoje quer falar conosco. Pai, não permita que Ele venha falar dele mesmo, mas que tudo que Ele disser seja a Tua palavra, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Glória a Deus. Dê glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 6, no versículo 68. Livro de João, no capítulo 6, no versículo 68. Senhor Deus, soberano eterno Pai, em nome de Jesus, meu Pai, eu vou pregar Sua palavra, meu Deus. Que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, derramar, Senhor, meu Deus, a Sua glória, meu Pai. Que eu não venha falar nada, Senhor, meu Deus, que for da minha carne, meu Pai. Mas que o Espírito Santo venha tomar o controle agora, Senhor, meu Deus, e usar a minha boca, meu Pai, para ser um instrumento, Senhor, da Sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Só apenas o versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Repetindo, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Possa tomar os seus assentos e uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Todos nós ouvimos muitas vozes, né? Opiniões das pessoas, sentimentos, dificuldade, notícia. Mas existe uma pergunta: quem tem palavra de vida eterna? E quem sustenta a nossa alma? O Senhor Jesus Cristo. Imagine alguém perdido no deserto. Pode receber ouro, riqueza, mas o que ele precisa é de água. Assim também é o ser humano. Muitas coisas alimentam o corpo, mas somente Cristo alimenta a vida espiritual. Ele é a nossa água viva, Jesus Cristo. Glória a Deus. Esse contexto aqui, a gente entrando no livro de João, ele apresenta o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. Coloca aí, Zezito, que a gente vai ver em João 20, no versículo 31. Este, porém, foi escrito para quem creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para quem crendo tenhais vida em seu nome. Então, João, ele apresenta Jesus como Filho de Deus, diferente do livro de Mateus, de Marcos e de Lucas. Por quê? Porque João, ele é o apóstolo mais próximo de Jesus. Então, você vai ver na Bíblia que João, ele vai colocar palavras que você não vai encontrar nos outros testamentos, nos outros livros. A gente vai ver coisas específicas aqui no livro de João. E a gente começando o texto, a gente vai ver que Jesus, ele começa no capítulo 6, fazendo a multiplicação dos pães na Galileia. Jesus, ele está no monte e ele tem muitos seguidores. E os seguidores vão até Jesus Cristo. Para quê? Para escutar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Aproximadamente 5.000 pessoas, 5.000 homens. A Bíblia relata 5.000 homens. Por que a Bíblia relata 5.000 homens? Porque considerado homens no judaísmo, eram pessoas que eram casadas, eram homens que eram casados, que constituíam uma família. Então, no judaísmo a gente vai ver 5.000 homens, mas não eram 5.000 homens, mas sim homens com famílias. Então, se eram 5.000 homens, mas os homens tinham família, então, se tivesse mulheres, são 10.000 pessoas.
E Jesus ele pergunta para Felipe: onde compraremos pão para estes comeres? Jesus faz uma pergunta para os apóstolos. E o Felipe fala: Senhor, nem 200 denários a gente não conseguia comprar alimento para essa multidão, que era muita multidão. 200 denários era equivalente a 200 dias de trabalho. Então, Jesus fala para André e Simão Pedro e disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E Jesus pega esses pães e esses peixinhos e olha para o céu e dá graça e multiplica. E ele começa a alimentar a multidão. Então as multidão, ele vendo que Jesus fazia milagre, o que é que acontece? Ele se reúne, vendo pois aquele homem, o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. Por que o profeta que deveria vir ao mundo? Porque em Deuteronômio 18:15 a gente vai ver uma profecia que foi profetizada por Moisés acerca do Messias, acerca do profeta. Coloca aí, Zezito, em nome de Jesus, Deuteronômio 18:15, para a gente ver a profecia que Moisés profetizou na vida de Jesus. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu a ele ouvirei. Então essa profecia aqui, os judeus viu que Jesus era o profeta. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-los para fazer eles rei, tornou a retirar-se ele só para um monte. Então Jesus viu que a multidão queria que ele se tornasse rei. Por quê? Porque naquele tempo os judeus esperavam para um rei para quê? Para poder tirar eles da opressão de Roma. Então eles queriam fazer Jesus Cristo de rei. Então Jesus Cristo ele se retira para o monte para poder ir orar. Então quando ele se retira ao monte, os seus apóstolos, eles vai pegar um barco e vai até Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, Jesus descendo do monte, ele vai e anda pelas águas ao encontro dos apóstolos. Chegando ao encontro dos apóstolos, Jesus ele vai até a Cafarnaum. E aí o que a gente vê? Jesus estava na Galileia, ele se retira para o monte e depois vai para Cafarnaum. A Galileia foi um lugar de milagre, o monte um lugar de comunhão com o Pai, e Cafarnaum um lugar da revelação da palavra. Então, ele chegando até Cafarnaum, a gente vai ver aqui em João 6:26 que Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, quem me buscai, não pelos sinais que viste, mas por comeste do pão e vos saciaste. Jesus, ele vai até Cafarnaum e já tem uma multidão esperando, mas a multidão estava esperando por quê? Porque Deus multiplicou, Jesus multiplicou os pães. Então Jesus, ele fala para ele: vocês estão me seguindo, não só pela minha pessoa, mas sim pelos milagres que vocês viram. Então Jesus, ele se declara nesse texto o pão da vida para aqueles que crêem. Como no Antigo Testamento a gente viu maná desceu do céu, maná descer do céu para o quê? Para alimentar o corpo. Mas Jesus é o maná que desce do céu para alimentar o nosso espírito. Aleluia, glórias a Deus. E a gente vai ver agora em João 6:53 Jesus falando um discurso: aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna. Mas os judeus eles não conseguiam entender. Por que não conseguiam entender os judeus? Porque eles estavam entendendo coisa física, mas Jesus estava falando espiritualmente. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna. Mas por que isso, irmão Cláudio? Porque Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. A gente tem que alimentar do pão vivo que desceu do céu. Nós temos que alimentar da palavra. E a gente vai ver agora mais para frente, chegando já no versículo 60, que muitos seguidores abandonou Jesus. Por quê? Porque a palavra estava dura. Muitas pessoas vêm para
igreja, mas o que eu quero falar para vocês, quando Deus e Jesus dá uma palavra dura, uma palavra de conselho, é que é para a gente melhorar, para a gente não sair da presença dele. Aleluia, Mas Deus. muitas pessoas não querem, muitas pessoas querem essa pregação de quê? De prosperidade. Por quê? Porque uma pregação de prosperidade vai levantar o meu ego, mas Jesus não. Jesus, ele não media a palavra, Jesus, ele falava tanto para pessoas humildes, mas também com o mestre da lei, na mesma altura. E Jesus, ele falou para todos que quem crê nele terá vida eterna, e ele é o pão da vida. A gente vai ver também no capítulo de João, no versículo 3, que a gente vai ver Jesus, ele estava na sua casa, e um homem chamado como Nicodemos, ele vai ter com Jesus uma noite, e chegando na noite lá na casa de Jesus, ele vai perguntar: Senhor, como eu faço para ter a vida eterna? Aí o Senhor Jesus Cristo falou: Nicodemos, Nicodemos, você é mestre da lei, você é um mestre, e você não sabe dessas coisas, mas ele vai se revelar para Nicodemos. Vamos lá para o capítulo 3, que aí a gente vamos ver aqui o que Jesus fala. Não te maravilhasse de ter tido necessário vós nascer de novo, o vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todos que é nascido do Espírito. E Nicodemo respondeu e disse: como pode ser isso? E Jesus disse: tu és mestre de Israel e não sabe isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitamos nosso testemunho. Se vós falais de coisa terrena e não creste, como que crerei se vós falar das celestiais? Então Jesus, ele se apresenta para Nicodemos e ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Nicodemo, ele era uma pessoa religiosa e só conhecia a lei, mas quando ele se apresentou para Jesus, ele conheceu a salvação, porque ele creu na palavra de Jesus. Nicodemos creu. A gente vai ver também no capítulo 4, uma mulher samaritana. Ela ia no poço de Jacó recolher água, mas chegando lá, Jesus, ele se apresenta àquela mulher samaritana, e aquela mulher samaritana falou: Senhor, o que eu faço, Senhor meu Deus, para mim não vir mais pegar água nesse poço? Aí o Senhor Jesus Cristo falou: aquele que bebe da minha água não terá mais sede. Aleluia, glórias a Deus. E nessa noite tem água viva aqui para aqueles que creem. Quem crê que Jesus Cristo é água viva, tem água viva para todos aqueles que creem. E a mulher samaritana, ela creu na palavra do Senhor Jesus Cristo, e ela foi até a sua casa, e depois ela virou uma evangelista. Por quê? Porque ela apresentou Jesus para todos. Uma mulher samaritana apresentou o Senhor Jesus Cristo, e muitas pessoas creram no Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor fala que crê no Senhor Jesus Cristo, ele salva tu e a tua casa. Salvar se você crê nele. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. E a gente chegando aqui no texto, aqui, ó, no versículo 68, a gente vai ver que os apóstolos chegam até Jesus Cristo e falam: Senhor, a palavra está muito dura, Senhor. E o Senhor Jesus Cristo fala para os apóstolos: se vocês quiserem ir embora, pode ir. Vocês podem ir embora com eles também. Aí Pedro se levanta e respondeu e disse: pois, Simão Pedro, Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Pedro, ele sabe que ele podia ir para qualquer outro lugar. Ele podia voltar para a pesca, ele podia ir para os fariseus, os saduceus, os herodianos, mas ele sabia que a palavra da vida eterna só saía da boca do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Eu gosto muito do Salmo 119, no versículo 11. Salmo 119,
eu não peque contra ti. Salmo 119, 105. Aleluia, glórias a Deus. O salmista, Salmo 119, no verso 105. Aleluia, glória a Deus. Salmo 119, no verso 105. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista, ele tinha muito amor pela palavra. Pedro falou: só o Senhor que tem palavra de vida eterna. O salmista, ele declara um amor tão grande pela palavra que ele fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. Quando a gente vai ver no livro de Salmo, o Salmo, ele não tem capítulo e nem versículo, são livro e verso. E a gente vai ver na Bíblia 5 tipos de livros, que são livros de Jó, livros de Salmo, livro de Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e Provérbios. É os 5 livros poéticos. Então, quando a gente vai se referir a esses livros, é livros e versos, não capítulos e versículos. E o salmista, ele fala nesse livro que ele tem um amor pela palavra. Eu não sei quem escreveu, se foi Davi ou se foi Esdras, mas o que eu posso falar, que ele falou que ele tem que esconder a palavra no coração. Aleluia, glórias a Deus. O que a gente esconde, irmão? A gente esconde algo que a gente gosta. Muita gente esconde dinheiro, joia, no cofre ou no banco, mas o salmista, ele sabia que ele tinha que esconder o quê? Uma coisa que é mais preciosa do que ouro, do que dinheiro. Sim, a palavra do Senhor no coração dele. Porque ele falou: se eu esconder a tua palavra no meu coração, eu não pecarei contra ti. Não quer pecar? Medite na sua palavra, na palavra do Senhor Jesus Cristo, como está escrito no Salmo 1. Bem-aventurado é aqueles que meditam na lei do Senhor de dia e de noite, para que nunca prospere, para que a gente prospere. Aleluia, glórias a Deus. A gente tem que esconder a palavra, porque a palavra que vai fazer a gente andar no caminho reto de Deus, é a palavra que vai fazer a gente ser forte, firme na presença de Deus. É a palavra do Senhor que a gente está buscando nessa noite aqui. É a palavra do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Ninguém crê nessa palavra aqui, então glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Vai santo, papai. Aleluia, glórias a Deus. A gente vai ver aqui que no versículo 69, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E respondeu Jesus: não vos escolhi vós, os 12, e um de vós é o diabo. Isso dizia ele a Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então Jesus já estava falando aqui que um deles ia o trair. Mas o que eu quero falar para vocês, irmão, quando a gente pega e a gente espiritualmente, a gente se alimenta da palavra do Senhor, pode vir doença, pode vir desemprego, pode vir o que for. Quando a gente está alimentado na palavra do Senhor, a gente fica forte e firme. Por quê? Porque a palavra do Senhor é como combustível para nos alimentar todos os dias. Quando a gente acordar de manhã, a gente tem que se alimentar da palavra. Quando a gente for dormir, se alimenta da palavra. Por quê? Porque é o que nos fortalece. Acorde de manhã e fala: bom dia, Senhor Jesus Cristo. Obrigado por mais um dia. Quando for dormir, dá graças a Deus. Obrigado, Senhor, que eu vou dormir agora e o Senhor vai me guardar. Por quê? Porque a gente está firme e forte na rocha, que é a palavra do Senhor. Glória a Deus. A gente tem que ser grato, porque se a gente for grato no pouco, Deus ele nos coloca no muito. Então seja grato a Deus. Seja um crente que seja igual os bereanos. Paulo vinha pregar, os bereanos estavam com o livro aqui. Realmente,
esses judeus aqui estão pregando o que está escrito na Bíblia. Então, quando a gente medita, a gente lê a Bíblia, a gente vai ver o que é certo e o que é errado. E a gente se torna um cristão melhor. A gente se torna um cristão melhor na nossa casa, no nosso trabalho, nas ruas, porque até o modo da gente falar muda. As pessoas vão olhar para a gente e vai falar: você é crente. Por quê? Pelo modo de você falar. As pessoas vão ver Cristo em você, porque você acaba falando igual Cristo. Você acaba andando como Cristo andou. Aleluia, Deus. Vira um seguidor de Cristo, como Pedro falou: Senhor, para que iremos? Só tu tem palavra de vida eterna. Glórias a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Existia um jovem, e esse jovem ele chegou até o seu pastor e falou desse jeito para o pastor. Ele falou assim, ó: aleluia, glórias a Deus. Pastor, eu tento ler a Bíblia, mas eu não consigo entender a Bíblia. Eu não consigo entender a Escritura. Eu gosto de meditar e eu queria gravar versículo na minha memória, no meu coração, eu queria, mas eu estou desistindo. A partir de hoje, eu não vou mais ler a Bíblia, estou desistindo de ler a Bíblia. Então o pastor, ele olha para aquele menino e ele fala desse jeito: vai lá, está vendo aquele cesto lá? Vai lá, pega esse cesto aqui. E esse cesto aqui eu guardava bastante carvão nele, ele está sujo. Mas pega esse cesto, vai até o rio, e naquele rio você enche esse cesto, e depois você traga ele cheio de água para mim. Aí o menino pegou e falou: tá bom, pastor, eu vou fazer isso. Então. Aí o menino vai lá no rio, ele enche aquele cesto de água, e ele pega. E quando ele vai levar para o pastor o cesto de água, aquele cesto ele vai esvaziando, porque aquele cesto ele é cheio de furo, ele não conseguia guardar água naquele cesto. Então aquele menino ele voltava no rio, enchia aquele cesto de novo e estava indo até o pastor. E nada, o cesto ele se esvaziava. Ele foi pela terceira vez, foi pela quarta e nada. Então ele irritado, ele pega o cesto vazio mesmo e vai até o pastor e fala: pastor, eu tentei encher esse cesto de água, mas só que o cesto está vazio aqui, eu estou trazendo o cesto de volta. Aí o pastor olha para ele e fala desse jeito: ah, que legal, olha para o cesto estava todo sujo de carvão, todo sujo. O menino olhou assim e falou: é mesmo, estava todo cheio, estava todo sujo. Aí o menino fala: agora está limpo. Por quê? Porque quando ele ia lá, ele tentava encher o cesto de água, a água estava limpando o cesto. Então é a palavra do Senhor, ele faz isso no nosso coração. Quando ele penetra no seu coração, ele faz uma limpeza e vai tirando aquela sujeira que estava no seu coração. A palavra do Senhor, ele faz isso, ele purifica o nosso coração. Glória a Deus. Então, é que eu deixo essa mensagem para a igreja: medite na lei do Senhor de dia e de noite e guarde essa palavra no seu coração. Oh, glória. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Deus. Eu salve de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Obrigado, Jesus. Coisa linda, aleluia, Jesus.